Olá, estamos começando mais um vídeo da nossa série Jornada Ativando o Protagonista que há em você. E hoje vamos falar sobre a identidade que há em você. Você muitas vezes não progride, claro, é porque você não conhece a sua identidade. Então hoje, nessa jornada Ativando o Protagonista que há em você, que há em mim, que há em todos nós vamos falar sobre identidade, para que você tenha noção, entendimento do que é fundamental ser percebido na sua vida. Então, falar sobre uma jornada significa nós estarmos atrelados a uma viagem, a viagem ao nosso mundo interior. Eu quero que você nesse momento pegue o seu caderno, seu bloco de anotações, pegue sua caneta, seu lápis, sua lapiseira, como você gosta de anotar, e faça essa viagem comigo, porque nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre os mindsets. E é claro, você que vem acompanhando os meus vídeos, nossas redes sociais, no Instagram, ou seja, aí no YouTube ou no Facebook, nós estamos sempre falando nessa mesma linha de pensamento, ativando o protagonista que há em você, porque todos nós somos protagonistas. E aí eu te pergunto, né? A identidade que eu não pratico, por que eu não pratico? Eu não pratico justamente porque eu não me conheço. E aí eu te pergunto, qual é o conceito de identidade? Ou você pergunta para mim, né? Talvez você esteja chegando pela primeira vez e tentando identificar o que é isso, Rafael? Os mindsets, quem é você? Quem é esse Rafael? Bom, eu sou Rafael Sebem, eu sou psicólogo, estou há 12 anos atuando na área de psicologia clínica, de psico-oncologia, tenho mais de 1.100 casos clínicos em oncologia, inúmeros casos na área de psicologia clínica, na área forense, na área de atendimento à psicologia social e também na área de dependência química, e eu sei muito bem as mazelas que o ser humano vivencia, muitas vezes por quê? Porque de geração em geração foram sendo construídos modelos mentais e ensinados aos filhos, e esses filhos ensinaram aos seus filhos, e de filhos que foram ensinando aos filhos, muitos, em muitas gerações, viveram essas mazelas, às vezes de não se desenvolver devidamente, ou dentro de uma perspectiva que poderiam ter desenvolvido. Por quê? Porque na verdade não se perceberam. Então a ruptura com o padrão disfuncional é fundamental. E é isso que eu venho trabalhando há 12 anos e há mais de 20 anos estudando nesse contexto, dentro da perspectiva do conhecimento em psicologia. Ou seja, falar de ser humano é algo que está dentro de mim, intrínseco à minha rotina, e quero compartilhar um pouco dessa experiência com você. Quero compartilhar um pouco daquilo que tenho visto, pensado, estudado, e eu quero te convidar, vem para essa jornada, participe com a gente, esteja junto, porque é um tempo de compartilhamento, de aprendizado. Nós estamos apenas começando um ano, e às vezes a gente começa um ano e termina o ano da mesma forma. Eu quero te convidar para você continuar, talvez um crescimento que começou no ano passado, e se ainda não começou, que comece em 2021, que haja um despertamento, um despertar para a transformação. Então, falando sobre identidade, por que nós não nos conhecemos? Porque muitas vezes nós não exercitamos inteligência emocional, não exercitamos algo chamado autopercepção. Se você ainda não está ciente do que é o mindset, então vou te explicar rapidamente, mas o pessoal, os alunos que já estão participando dessa jornada, assistindo os vídeos, eles já estão cientes de que mindsets são nada mais, nada menos do que as configurações, os padrões de configuração mental, onde todos nós desenvolvemos as nossas crenças internas a partir dos ensinos que nós tivemos, dos ensinos religiosos, dos ensinos paternais, dos ensinos culturais, tradicionais da nossa família e das experiências de vida também que tivemos. Por exemplo, uma pessoa que teve uma empresa e ela quebrou, ela teve outra empresa, ela quebrou, ela teve outra empresa, novamente montou e ela quebrou, é muito provável que essa pessoa desenvolva um mindset de que crescer a possibilidade de quebrar. E aí então vivencia muitas vezes, por muitos anos, uma mentalidade fixa, um mindset fixo em relação à vida empresarial. Ou, por exemplo, uma pessoa que ela começou um negócio, quebrou, começou outro negócio, quebrou, mas ela nunca desistiu e sempre acreditou no processo de crescimento. Ela buscou novas estratégias, ela fez novos cursos, ela fez novos networkings, e o que aconteceu? Ela chegou no cume da montanha, no topo, no lugar onde ela sonhava. Então é isso que eu gostaria que você pensasse, que existem dois tipos de mindsets
Então, o fixo e o de crescimento. E eles estão em todas as áreas da nossa vida, não tem jeito. No casamento, nas finanças, nos negócios, nos relacionamentos, na área de administração financeira, administração das nossas questões pessoais, familiares, pessoais. Então, vamos pensar a respeito disso, ok? Vamos lá. Na verdade, você não se conhecer significa miserabilidade, porque você não chega a lugar nenhum quando não se conhece. Miserabilidade é o reflexo de não conhecer a si mesmo. Tem uma frase muito interessante, veja bem, o valor de cada ser humano está na dádiva de ter nascido para dedicar-se à humanidade. Cada ser humano nasceu para uma coisa, para um propósito: servir a humanidade, dedicar-se de alguma maneira à humanidade. E eu te pergunto, você tem se dedicado de que maneira à humanidade? Qual é o formato que você vive? Para que você vive? Para quem você serve? Por que você serve? Nós precisamos entender que a miserabilidade humana é quando nós estamos nu desse conhecimento, do nosso propósito. Estar nu do conhecimento do nosso propósito é a não prática da autopercepção. Então, por isso que eu quero te convidar a desenvolvimento de um mindset de crescimento, onde ele se percebe, o ser humano, a respeito das coisas que tem feito, da maneira como tem vivido. E a identidade é o primeiro ponto para que a gente possa conseguir chegar a algum lugar. Então, o porquê desse curso? Esse curso tem um propósito. Ele não existe à toa. Todo livro que foi escrito, todo material que foi formado, toda vida que foi desenvolvida de alguma forma em algum campo empresarial, no mundo dos negócios, algum vídeo que foi criado, por quê? Porque tem um propósito para isso. E esse curso ele tem um projeto, é um projeto de auxiliar as pessoas a se transformarem, é um projeto de agregar a minha vida, de agregar a vida do outro. Então eu te convidando para você estar aqui para agregar a sua vida, para que você tenha transformação, para que você tenha mudança, para que você acredite que a sua vida pode ser diferente. Eu não sei como é que está a sua vida aí, como é que você está se sentindo hoje. Não sei se você está no seu carro, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, no seu escritório, como é que são os seus negócios, como é que foi o último ano, um problema de saúde aí pública mundial que afetou muitos negócios. Como é que você está se sentindo hoje? Então eu quero te convidar para você pensar a respeito disso. Essa é a ideia de uma jornada, de uma viagem, que são uma série de vídeos, uma série de aulas que vão te ajudar a pensar a respeito. E nesta eu quero falar especialmente sobre a nossa identidade, sobre a nossa capacidade de desenvolvimento, de construção, de mudança na nossa vida, ok? Então, quando me propus a fazer este material para vocês, sem sombra de dúvidas, eu cheguei a uma conclusão de que isso deveria servir à vida de alguém, deveria servir para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de parar um pouco ao longo de sua rotina, do seu dia a dia, para pensar um pouquinho a respeito de si mesmo. Se é uma dádiva o ser humano ele ter nascido para servir a humanidade, eu te pergunto, isso que eu tenho feito tem servido a você? Porque a minha perspectiva aqui hoje, na verdade, é falar de uma liderança que é baseada em alguém que conhece a sua identidade. Porque quando a gente sabe quem a gente lidera. E eu te pergunto, esse curso está servindo, esse material está servindo, essas aulas, não sei como você quer dizer, essa jornada, esse tempo que você está passando comigo, essa série, né? Hoje nós temos aí algumas séries nos streams, na televisão, na internet, então que seja uma série, essa série de materiais que eu tenho distribuído gratuitamente para você, o que ela constrói na sua vida? Pare e analise um pouco. Você assistiu os outros vídeos onde nós falamos sobre bagagens transgeracionais, nós falamos sobre inúmeros temas relacionados aos mindsets. Eu quero te perguntar, esse material está servindo a você? Por quê? Porque o propósito, o foco desse material é de alguma forma despertar algo em você que se chama protagonismo. Ou você acha que eu estou aqui hoje porque não sou protagonista? O que é protagonista para você? Se a gente voltar um pouquinho aqui e olhar, né, na história, nos enredos do cinema, de Hollywood, por exemplo, sempre tem um mocinho. O mocinho, ou os guerreiros dos filmes,
eles são sempre os protagonistas, ou, né, as mulheres que representam um papel muito importante, o principal papel de um filme, são os protagonistas. E os que contribuem são os coadjuvantes. Não há problema em sermos coadjuvantes em alguns momentos, nós seremos coadjuvantes em alguns momentos, mas às vezes nós precisamos também entender que nós precisamos deixar este papel para assumir o protagonismo. Por quê? Porque o protagonismo ele fala de maiores desafios, de maiores resultados, de assumir responsabilidades, de assumir bronca. Ou você não está disposto a assumir bronca? Às vezes nós precisamos assumir algumas broncas, nós precisamos assumir algumas responsabilidades. Isso é maturidade, é desenvolvimento. Ninguém chega no topo da montanha sem conhecer as estratégias. Eu estou aqui para te mostrar algumas delas, mas você precisa também caminhar em direção a isso na sua vida, porque a gente pode auxiliar o outro ao movimento e à mudança, mas mudança mesmo só faz cada um na sua vida. Eu não posso mudar a sua vida, mas eu posso te provocar a mudança. E o protagonismo é a mesma coisa. Ninguém gera protagonista. Nós simplesmente provocamos protagonismo. Ninguém gera um protagonismo perfeito sem que o outro deseje. O desejo é núcleo do ser humano. Eu desejei estar aqui, eu desejei gravar esse material, eu desejei estudar. Durante os longos 20 anos que eu tenho desenvolvido conhecimento nessa área, para entender a cognição humana, para entender a mentalidade do ser humano, como funciona a nossa memória, como funciona a nossa estrutura mental, nosso consciente, inconsciente, nossos relacionamentos, como isso reflete no nosso comportamento, por que escolhemos de uma forma ou de outra, por que temos tais resultados, por que às vezes vivemos em crise, por que adoecemos dentro do campo mental. Então isso representa o quê? Pessoas que não são protagonistas e que não assumem o seu lugar. E eu, dentro desses 20 anos, decidi assumir, e por isso estou aqui como um protagonista, tentando, buscando e me esforçando para, além dessa dedicação, também fazer com que você passe a se dedicar de alguma forma a pensar sobre a sua vida, caso você já não esteja fazendo isso, é claro. Então, o que eu gostaria que você pensasse? Que se é uma dádiva servir a humanidade, é porque o protagonista que há em nós está ativo. Hoje você tem servido a humanidade de alguma forma? Fala para mim, quanto você tem servido a humanidade? Os seus feitos têm servido à sua família? Têm servido aos seus amigos? Têm servido no seu trabalho, na empresa onde você trabalha? Gente, existe um monte de profissionais que são indiferentes, que são inclusive desnecessários. Agora existem os que são necessários, mas existem os extraordinários. Se você gostou desse tema, fique atento que logo sairá um vídeo a respeito desse assunto, nessa série, onde falarei sobre o perfil de alguns profissionais e dos mindsets que se estabelecem na vida dessas pessoas. Mas eu estou aqui para falar sobre identidade. Se você não se conhece, você não sabe como se posicionar. Se você não sabe como se posicionar, você nunca vai ter resultados extraordinários. Eu não estou falando de um sucesso inalcançável, de um sucesso que seja somente financeiro. Não estou falando disso. Estou falando de uma vida plena à sua maneira. O que significa plenitude para você? Para mim, plenitude tem um caráter, tem uma característica, tem uma perspectiva que é diferente da sua. Cada um enxerga o horizonte de uma forma. Então, eu quero que você assuma o protagonismo para você poder enxergar o seu horizonte, a sua maneira, e começar então a trilhar essa jornada da vida. Por quê? Porque todas as pessoas são protagonistas. Ah, Rafael, então por que você está provocando a gente a ser? Porque nem todos estão protagonistas. Todas as pessoas são protagonistas, mas nem todas estão protagonistas. Ou seja, ser e estar, existe uma certa diferença, né? Eu sou, mas não estou. Eu sou, mas eu estou. E nesse momento eu te pergunto, você é protagonista, ok, e você está protagonista, sim ou não? Conta pra mim. Comenta aí, escreve aí. Todas as pessoas têm capacidade, mas nem todas estão dispostas a ser. Por quê? Porque ser está intrínseco. Todos nós somos seres humanos. Agora, ser um ser humano brilhante, ser um ser humano que é empático, que se preocupa com o próximo, que tem habilidade social, que desenvolve autopercepção, autorresponsabilidade, está totalmente ligado a alguém que
busca movimento em sua vida, que busca o exercício de transformação todos os dias. Então, ser é diferente de estar, porque estar envolve exercício. Por exemplo, eu já fui presidente de um capítulo de uma associação de homens de negócios, de empresários. E uma vez, uma pessoa me falou, eu estou presidente, isso me chamou a atenção. Porque os presidentes, eles permanecem por um tempo. Aí eles podem se reeleger, e eu não estou falando de partido político, de política, porque não é essa a minha proposta nem minha perspectiva. Mas é um trabalho que envolve aspectos psicossocial, empresarial e espiritual. A DONEP é um trabalho amplo. Então, quando esse presidente de outro capítulo falou, eu estou presidente, eu falei, que interessante, porque nós estamos naquele período engajados no processo de coordenação, de gestão daquele trabalho. Então, nós estamos em alguns instantes da nossa vida em uma condição. E quando nós não estamos protagonistas, é porque o trem passou e nós perdemos. Quando o ônibus passou, nós perdemos. Quando nós chamamos o nosso carro de aplicativo e não fomos até ele, ele foi embora. E aí a gente ficou plantado. O tempo passou, os projetos não se concretizaram e as coisas então ficaram a Deus dará, e você à mercê às circunstâncias. Então não vamos viver por condição, mas sim por decisão de mudança. A partir do que? Do despertamento do protagonista. Mas como? Ativando o estar na posição de protagonista. A partir do que? Da liderança. Nós podemos liderar os outros. Todo mundo quer liderar, mas ninguém quer pagar o preço da liderança. Todo mundo quer liderar, mas ninguém está disposto a aprender sobre liderança. Todo mundo está a fim de ser um grande líder, mas ninguém quer ser menor do que todos, porque o menor é que serve a todos. Por quê? Porque quando a gente entende todas as etapas de um processo de crescimento, a gente chega na liderança com o quê? Humanização. Sem humanização a gente não é nada. Então quando a gente é humano, a gente se torna protagonista, a gente está numa posição. E quando a gente está numa liderança que é humanizada, a gente tem uma liderança servil. A gente serve a todos, mesmo muitas vezes estando numa posição mais privilegiada do que as dos outros. E nesse momento eu te pergunto, o que você lidera na sua vida nesse momento? Quem você lidera? Que tipo de liderança você tem? Não existe protagonista que não lidere. Não existe. A performance dos líderes é diferente da performance dos que são liderados. Não tem como comparar. Não dá para dizer que eu, sendo um líder, eu vou viver da mesma forma como eu, não sendo um líder. Não tem como você viver sendo um líder da mesma forma como você sendo um não líder. Então é muito importante pensar a respeito disso, que é o que? Posicionamento. Protagonismo é igual posicionamento. Protagonismo é igual estar em uma posição. Protagonismo é igual assumir as broncas. Protagonismo é igual assumir responsabilidade. Protagonismo é autorresponsabilidade. Ativar o protagonismo que está em você é uma escolha. Ativar o protagonismo que há em cada um de nós é um processo de decisão. E lembre que toda decisão tem nela embutido um futuro. Sempre que eu decido algo, tem um destino embutido imediatamente nessa decisão. Por exemplo, quando toco o celular de manhã cedo, o primeiro despertar dele, eu tomo uma decisão. Levantarei, escovarei os dentes, trocarei de roupa, tomarei um copo de água. Não levantarei, vou deixar a soneca, levanto no segundo despertamento, vou despertar do celular, ou alarme do celular, como você quiser dizer, como queira. E primeiro eu vou trocar de roupa, depois vou escovar os dentes e eu não vou tomar água, vou tomar um copo de café, uma xícara de café, um copo de leite. Tudo é uma questão de escolha. Toda escolha nela há embutido um destino. Qual é a sua escolha atual? Ou quais são as suas escolhas atuais e que destinos elas têm? Eu te pergunto, qual é o teu destino? Destino é responsabilidade sua. Não é minha, não é dos meus pais, não é dos meus irmãos, não é dos meus amigos, não é dos meus familiares. O meu destino é uma responsabilidade minha. O seu destino é uma responsabilidade totalmente sua. Eu te pergunto, aonde você vai estar daqui 5 anos? Tudo isso tem a ver com o protagonismo que você tem. Sabe, muitas vezes a gente gostaria de estar sentado no sofá, assistindo televisão, não fazendo nada. Ou,
passeando, eu moro numa região litorânea, na praia, e às vezes a gente até gostaria de ir lá, molhar os pés na beira do mar, na água, e às vezes a gente opta em estar produzindo conteúdo, estudando, desenvolvendo. Não que eu não faça isso, até porque surfo e sempre estou dedicado ao esporte, ao meu corpo, cuidando da minha mente, porque isso faz bem para a minha vida, para o protagonismo da minha vida. Mas muitas vezes nós precisamos entender o que eu preciso deixar de fazer nesse momento para que daqui 5 anos o protagonismo que eu assumi hoje, ele me leve a esse destino a partir das escolhas que eu tive. Então a questão é o despertamento do protagonista, é estar numa posição de ativamento de propósito. Propósito é ativamento, é ativação, é despertamento, é um destravar, uma palavra que está na moda, né? Todo mundo usa. Sabe, pegar e descobrir a senha, o código daquilo que precisa ser acionado para mudar a nossa vida. Essa jornada é a jornada da ativação do protagonismo que há em nós. É jornada ativando o protagonista que há em você. Quando que você vai ativar esse protagonista? Comenta aí, fala para mim. Quando que você vai assumir a responsabilidade, vai assumir a bronca da mudança? Quantos anos você tem? Quantos anos a sua empresa tem? Quantos anos seus filhos têm? O que significa para você ter um filho se você já tem? O que significa estar casado para você? O que significa a sua empresa? E as pessoas que comem dos resultados da sua empresa? As mesas que você auxilia serem alimentadas, as famílias por causa da sua empresa? Tudo isso está ligado à liderança que você tem. Liderança é protagonismo, liderança é decisão, decisão é destino, decisão é projeto de vida, porque nela há uma escolha e a escolha nos leva a algum lugar. Eu te pergunto, que escolha você tem feito hoje? Então, a perspectiva é de mudança. E eu falo às vezes no meu consultório para os meus pacientes, falo para as pessoas com quem eu convivo. Não existe uma matemática mais básica do que a da mudança. Mudança gera o quê? Mudança. Não existe gerar mudança sem mudança. Mudança, o reflexo dela é o quê? Mudança. Eu mudo, eu gero mudança. Eu mudo, eu gero transformação. Eu mudo, eu gero resultado. Eu mudo, eu erro. Eu mudo, eu acerto. Eu transformo, eu construo. Então é mentalidade de construção, mentalidade criativa, mindset de crescimento. Não é mindset fixo. Em algumas áreas nós temos, mas nós precisamos sempre estar buscando aonde que existe mindset fixo, ou seja, aquele padrão de pensamento engessado que não ajuda a construção de mudança. A questão é, como eu posso fazer para mudar essa área da minha vida que eu não estou satisfeito? A minha perspectiva aqui é provocar você a entender que em alguma área talvez você precise de mudança. E é você quem sabe. Não posso dizer para você em que área você tem que mudar. Mas se você conseguir identificar a área que não está legal, sem sombra de dúvida, alguma coisa vai começar a despertar dentro de você. Os insights vão começar a aparecer, que são as ideias, a luz que vai brilhar. E aí então você vai começar a entender o que você precisa fazer para ativar o protagonismo que há na sua vida, o protagonismo que há nessa sua história, que talvez esteja engessada ou seja sob um mindset fixo. Vamos praticar um mindset de crescimento? Então a performance de um líder é diferente de performance de um liderado, né? E se difere, sabe por quê? Por causa da identidade. Sem identidade eu não lidero ninguém. Você já viu alguém que nasce e não tem RG? Ou um CPF? Gente, todo mundo tem que ter identidade. Sem identidade a gente não compra nada. Sem o nosso RG a gente não financia nada. A gente não faz empréstimo, a gente não compra bens, a gente não vende nada, a gente não monta empresa. E aí, quando eu falo de identidade subjetiva, que é o campo da nossa vida, que é o conhecimento do ser, que é o conhecimento das suas emoções, da sua realidade, de quem você é, de onde que você veio, por que você é assim, aí então você talvez entenda que talvez você não consegue conquistar nada porque você não sabe quem é. Então um líder, ele sabe quem é. A diferença entre um liderado e uma pessoa que lidera é que a pessoa que lidera, ela é uma pessoa que se conhece. Um líder precisa se conhecer e principalmente
de maneira subjetiva, ou seja, emocionalmente, internamente. Conhecer o que? O campo do seu habitat interior. E para isso, às vezes, a gente precisa parar e pensar. Então, os líderes eles têm uma característica, que é o mindset de crescimento, que eles têm ciência, eles mantêm a ciência de responsabilidade em frente ao futuro. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os próximos 5 anos? Então, o líder ele já sabe o que eu vou fazer daqui 6 meses, daqui 3, 6, 9 meses. Ele já está olhando lá na frente, ele já está trabalhando para que as coisas aconteçam dessa maneira. Então, eu vou provocar você a fazer um planejamento. Isso não tem nada a ver com coaching, até porque eu não estou aqui para isso, não é o meu papel. Eu não estou aqui para estabelecer projetos de vida, mas eu estou aqui para provocar o quê? Um planejamento, gestão das emoções, emoções que te levem a um lugar diferente, gestões que eliminem padrões mentais que vivenciam sob estresse, sujeitos que vivenciam com pensamentos acelerados, como diz o Augusto Cury, que vivem ansiosos ou deprimidos. Então, os líderes eles são pessoas que não são frias, eles são pessoas que são gestoras das suas emoções. Eles sabem o que eles precisam fazer para praticar o quê? Um princípio que se chama 90-10. 10% eu não tenho controle, mas os outros 90% eu assumo, eu busco, eu trabalho para que isso tudo dê certo. E eu então entendo que daqui 5 anos eu posso estar lá naquele futuro dentro de uma perspectiva de uma ciência de responsabilidade. E eu te questiono nesse momento, será que você mantém um padrão de ciência de responsabilidade? Sim ou não? Você tem ciência da responsabilidade que você tem diante do futuro que você quer? Para você, para sua família, para sua empresa? Será que você é um ser responsável? Tem um mindset construtivo? Um mindset de crescimento? Ou será que é um mindset fixo ou é de crescimento? Decide aí, para e analisa. O que vem dentro de você quando a gente para e se questiona? Em algumas áreas eu tenho padrões que são fixos ainda, outros que já há crescimento. Todos nós somos assim. Não se desespere, a ideia não é gerar desespero. A ideia é gerar o quê? Oportunidade de transformação. Vem junto nessa jornada, participe, fique ligado, fique atento, deguste, coma desse material, desse conteúdo que eu estou disponibilizando para você. São 20 anos de estudo, de engajamento, são 12 anos todos os dias envolto de pessoas, de gente que trouxe sofrimento e que depois compartilhou o crescimento, que trouxe sofrimento, angústia e compartilhou transformação, paz e alegria. E eu quero que você possa despertar isso em você. Isso é psicoeducação, é oportunidade de transformação, é educação para uma perspectiva de saúde mental. E isso só tem quem quer, quem busca, quem percebe. E essa talvez seja a primeira vez que você esteja em contato com esse conteúdo. E eu quero despertar mindset de crescimento em você. Quero te ajudar a pensar a respeito disso. Então, qual a diferença entre um líder e um liderado? É a identidade, nós precisamos nos conhecer. O mindset de crescimento, ele traz o que? Ele traz paz. Ele entende que muitas vezes pode existir crises, pode existir divergências de ideias interpessoais entre as pessoas, pode existir momentos de grandes dificuldades, mas o impossível ele não existe. Você já viu pessoas, por exemplo, os cristãos, que eles dizem assim que nós temos o Deus do impossível. Eu sou cristão e a gente fala sobre o Deus do impossível, ou seja, a gente acredita no impossível, isso é fé. Aí você ouve uma pessoa falando sobre mentalização, quer dizer, a mentalização que é capacidade de ter fé. E às vezes a gente não usa a nossa mente para criar, para construir, para ter paz diante das adversidades, que muitas vezes a adversidade, o que é a crise, que nos dá a oportunidade ou de sucumbir ou de crescer, ou de estagnar ou de fazer diferente. Estagna quem tem um mindset fixo, mas quem tem de crescimento, não. Essa pessoa, ela progride, ela entende que ela entra num processo de progresso quando ela passa por uma dificuldade e aí ela amadurece, ela matura, ela se torna melhor, ela se torna mais responsável, ela tem mais ciência de responsabilidade e ela pensa melhor sobre o futuro e sobre o presente, porque é no presente que a gente constrói o futuro. Ou seja, quando a gente não vive o presente, a gente nunca vai ter um futuro. Ou a gente está demais no passado
ou demais no futuro. Mas quando eu estou no presente, eu planejo um futuro extraordinário e vivo uma vida íntegra, com qualidade, com aqueles que eu amo. Então, né, o mindset de crescimento, ele gera o quê? Ele gera tranquilidade econômica. Por quê? Porque eu sou menos impulsivo, sou mais responsável, tomo decisões mais bem pensadas, né, com mais cautela, com menos impulsividade nos atos de decisões. Por isso que é muito importante ter calma. Se você está ansioso, tenha calma nesse momento, sabe? Há uma forma para mudança, há uma forma para transformação, e essa forma é mudar a forma. Mude a forma e a forma será diferente. Agora, mude a forma de fazer e terá uma forma diferente. Entende? Ser um líder é ter uma administração global. Nada mais do que isso. E o mindset de crescimento, ele olha para todas as esferas da vida. Ou seja, há uma administração, uma gestão global de todas as áreas. Então comece a olhar para todos os campos da sua vida. O que eu preciso mudar aqui? O que eu preciso mudar lá? O que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso fazer lá? E aí comece então como a gente separa o feijão podre, põe de lado, furadinho, põe de lado. E eu começo a aproveitar aqueles que são úteis para a minha vida. Isso não significa descartar pessoas, mas sim mudanças de comportamentos, de atos, e descartar aquilo que é disfuncional, que é patológico, que é doentio, assumindo um padrão que é saudável, um padrão funcional, né? Tão falado na atualidade sobre nutrição funcional, uma alimentação funcional. E eu te falo, por que você não tem um comportamento funcional? Por que você não tem um pensamento funcional? Na nutrição se fala muito sobre detox, né? Ou seja, desintoxicação do organismo. E eu te pergunto, por que você não faz um detox mental? Entre para a jornada está aí para isso, para que você faça um detox nesse sentido e transforme a sua vida. Encontre uma nova maneira de pensar, de sentir, se comportar e, é claro, de ter resultados. Então, né, os liderados, eles são diferentes dos líderes. Por quê? Porque os liderados, eles são impregnados de letargia, a vida é pacata, estagnada, há uma estagnação absoluta. As coisas não vão para frente. Daqui 5 anos vai estar tudo igual. Eu falo da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu morri assim. Gabriela, né? Quer dizer, daqui 5 anos vai estar vivendo a síndrome da Gabriela, tudo igual. E aí, daqui 5 anos você quer viver tudo da mesma forma? Continue dentro da mesma forma. Agora, se você quer uma nova forma, construa uma nova forma. Construir uma nova forma é ter uma nova forma. Eu falo sobre isso. Como você quer ter gelo redondo se você mantém a forma quadrada? Se você quer uma nova forma, você precisa mudar a forma. Então, se você quer gelo redondo, mude o padrão e com certeza você terá novos resultados. Entende? Então, os liderados, eles são assim, gerações submersas ao fracasso, né? Muitas vezes as inquietudes, os pensamentos negativos, o foco é disfuncional. É como a nutrição: come mal, ganha peso, tem problemas de colesterol, triglicerídeos, tem problemas de disfunções no organismo. A nossa mente é igual. Os liderados são assim, são exemplo de pessoas que são intoxicadas mentalmente, de maneira metaforicamente falando, assim como na nutrição, os liderados são as pessoas intoxicadas. É como aquele sujeito que come mal, que começa a ter problema como triglicerídeos, como colesterol alto, sobrepeso. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela começa a apresentar disfunções comportamentais, mentais, né, nos pensamentos, nos relacionamentos, nos resultados. Por quê? Porque não faz o detox mental, porque não para analisar que tipo de pessoa eu sou. Será que eu sou um líder ou um liderado? Eu te pergunto, você é o quê? Um líder ou um liderado? Você é um estagnado de maneira absoluta ou você é uma pessoa que vive em paz, que administra, que faz a gestão global da sua vida? Pense nisso. Sabe, um exemplo de líderes caídos, tá? Que existiram por aí. Por exemplo, nós tivemos aí o Hitler na história da humanidade. Nós tivemos o Lúcifer, né, dentro de um padrão bíblico histórico, que foi um anjo caído. Nós tivemos
Pablo Escobar como um traficante que afetou todo um país, a economia de um país. Por quê? Porque Hitler, Escobar, todos tinham uma capacidade enorme de liderança, mas eles tinham um padrão de mindset fixo. Por quê? Porque eles não entendiam o poder que existia no potencial que eles tinham, porque eles não entendiam o propósito de fato de vida para fazer bem à humanidade, e acabaram fazendo o quê? Um movimento inverso. Então nós precisamos usar os exemplos dos líderes que tiveram o quê? Porque nem sempre ser liderado é negativo, porque muitas vezes é pior você ser um líder disfuncional. Então é importante pensar que tipo de liderança que eu tenho, porque às vezes eu sou um líder com mindset fixo. Agora um líder com mindset de crescimento, ele entende as crises, ele entende os desafios, mas ele se torna cada vez melhor. Você quer um exemplo? José do Egito. José do Egito tinha tudo para ser um fracassado, tinha tudo para não ter sucesso, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, teve que fugir da esposa do faraó, porque ela tentou seduzi-lo, mas ele sabia o propósito que ele tinha. Mesmo na prisão ele foi útil, ele sempre foi útil até que ele caiu na graça do faraó, e o faraó falou: esse homem é um homem de confiança, ele será o governante do Egito. Se tornou José do Egito, um governador. Por quê? Porque ele sempre acreditou na possibilidade de transformação, mas tudo isso por causa de um pequeno detalhe: ele sabia quem ele era. Tivemos aí outros grandes líderes com mindset de crescimento. Steve Jobs, que revolucionou a tecnologia, que revolucionou os aparelhos telefônicos. Temos ainda o Elon Musk, um dos homens mais produtivos da atualidade, é um homem de vanguarda. Atualmente ele é o homem mais rico da Terra, e ele está vendendo todo o seu patrimônio praticamente, para quê? Para poder realizar um desejo que ele tem, que é colonizar Marte. Bom, tudo bem a gente querer fazer um condomínio aqui um grande condomínio aqui na Terra. Agora ele está pensando em fazer isso lá em Marte. Quais são as perspectivas dele? Não sei, mas ele é um homem inovador. Ele é um sujeito que fundou Tesla, que hoje é um dos cabeças e proprietário, proprietário da SpaceX. Então, uma empresa de foguetes, que hoje está atrelada à NASA. Então é um patrimônio de 118 bilhões de dólares, se me falha a memória, ou 118 bilhões de reais. Mas eu sei que é bastante dinheiro. É um bilionário que a mente dele está sempre voltada para o crescimento. Mas sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é, ele tem identidade. Então, potencial somado com crescimento, com mindset de crescimento, é igual a realização, tá? Potencial é uma capacidade divina, só que muitas vezes nós não estamos usando. O Myles Munroe, um grande conferencista, o saudoso Myles Munroe, tive a oportunidade de conhecê-lo, estive 2 vezes pessoalmente com ele, foi um conferencista de Bahamas, e ele falou assim que, no seu livro No Comando, que potencial é poder não explorado, é força não usada, potencial é uma capacidade inativa, é sucesso não realizado. Então, muitas vezes nós temos potencial, mas nós não executamos nada. E eu quero te perguntar, até quando que você vai deixar o teu potencial guardado na gaveta? Potencial atrelado ao mindset de crescimento é igual a resultado, realização. Então você está esperando o quê? Sabe? Use o seu potencial, use atrelado à ação, ao movimento. Nós nascemos em movimento, a Terra está em movimento, a Terra tem 2 movimentos constantes, tudo está em movimento, o céu, o vento, o mar. Eu nunca vi o mar parado, o rio parado. Nós precisamos assumir os nossos resultados, nós precisamos assumir o protagonismo ativado em nós nesse momento. Potencial é protagonismo inativado, potencial mais mindset de crescimento é protagonismo efetivo. E nesse momento eu quero te convidar para que você assuma a gestão absoluta da sua vida, para que você assuma a gestão absoluta da sua existência, que você assuma a sua identidade, busque conhecê-la e seja um protagonista da sua história. Participe conosco dessa jornada, da série Jornada, ativando o protagonista que há em você, anotando sempre no seu caderno,
no seu bloco de anotações, com a sua caneta, com o seu lápis. Vem comigo. Um prazer estar com você mais uma vez. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.